Oi, turma do sétimo ano. Eu vou fazer uma breve explicação da semana 1 dos exercícios que vocês têm que fazer, tá certo? Então, a gente vai ter, no número 1, a gente vai ter alguns exercícios falando sobre a Mariana, que quer comprar um vestido de formatura. Aí ela fala que ela está economizando alguns valores por mês e ela precisa chegar no valor total. As primeiras questões são fáceis de resolver, eu vou só fazer as continhas de multiplicação. Na letra E, pede para fazer a solução da atividade de 3 formas diferentes. Então ela quer saber quantos meses ela precisa economizar e que jeitos que eu posso pensar nisso. Esse número 1 na letra E, eu vou poder pensar em uma continha de multiplicação, em uma continha de divisão ou em uma continha de soma, tá? São as 3 maneiras. Que números que eu somo até conseguir chegar no valor do vestido? Na multiplicação, o que eu posso multiplicar para conseguir chegar naquele resultado? Ou uma continha de divisão, qual continha de divisão que eu faço para chegar no resultado, tá? Então, nesse daqui, precisa de 3 operações diferentes, tá? Então, eu quero as 3, certo? Aí depois a gente vai pro número 2 e a gente vai ter, são garrafas e latinhas de refrigerante com uma certa quantidade de líquido. As duas garrafas, o líquido que está nela consta como fração, tá? Então, eu só vou conseguir resolver o exercício se eu deixar todos os números da mesma maneira. O que significa isso? Eu tenho lá o 3 quintos, deixa eu colocar mais para cima, 3 quintos de litro. Depois eu tenho 13,40 de litro. Uma latinha, a jarra tem 1,8 litros. A latinha 0,275 litros e 0,125 litros. Duas latinhas, a jarra e as duas garrafas, tá? Eu só vou conseguir resolver o exercício se todos os valores estiverem do mesmo jeito. Então, o que fica mais fácil para a gente resolver? As duas frações do exercício a gente vai transformar em decimal. Porque assim eu consigo somar com o outro, tá? Se eu deixar a fração em decimal, eu não consigo somar. Então, eu preciso deixar da mesma maneira. Deixei 2 exemplos de fração aqui, que é o que vocês vão fazer essa aqui de baixo. Para poder transformar a fração em um número decimal, eu vou pegar o número de cima e dividir pelo número de baixo. Então, esse daqui vai ficar assim, ó. 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 5 menos 4 sobrou 1. Quando sobra 1, o que eu faço? 1 dá para dividir por 2? Não dá, mas eu não quero o resto. Então, eu vou colocar um zero aqui e uma vírgula aqui. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2 dá 10, não sobra nada. Então, 5 dividido por 2, quanto que dá? Eu vou transformar isso aqui, vai ficar 2,5. Tá vendo que a fração virou um decimal? Mesma coisa aqui, ó. Vamos lá. 15 dividido por 4. 15 dividido por 4. 4 vezes 3 dá 12. Então, aqui 15 menos 12 sobra 3. Dá para dividir 3 por 4? Não dá. Então, eu vou colocar uma vírgula e um zero aqui. 30 dividido por 4. 4 vezes 4, 28. Sobra 2. Tá, 2 também não dá para dividir. Posso colocar outra vírgula? O número pode ter mais de uma vírgula? Não pode. Então, eu vou só acrescentar o zerinho. 20 dividido por 4 dá 5. E não sobra nada, tá certo? Então, aqui deu 3,45. Transformei em decimal. Vocês vão fazer isso com os outros números do exercício. Depois que vocês fizerem isso, o exercício fala que quer colocar as garrafas e a latinha dentro da jarra de maneira que não sobre líquido dentro de nenhuma delas. Então, o que significa isso? A minha jarra tem 1,8 litros. Então, o que eu vou ter que fazer? Se eu juntar uma, duas dessa e uma, duas dessa, dá 1,8, eu vou fazer a continha.
tá? Então, o que eu vou ter que fazer na continha? Tudo que eu somar, no final, tem que dar 1,8. Então, eu posso somar uma dessa, o resultado, tá? A gente vai transformar em decimal. Eu posso somar duas dessa, uma dessa e uma dessa, dá 1,8, tá? Eu quero isso também. O exercício pede de 3 maneiras diferentes. Então, o que é isso? Eu vou ter que ver 3 jeitos diferentes de encher essa jarra usando esses valores. Então, eu vou lá. Vou somar. Deu o resultado, vou dar um exemplo. Deu 2 dessa, 3 dessa e uma dessa. Consegui 1,8. Agora, outro jeito. Uma dessa e 5 dessa. Tá? Vai ter que ver fazendo as continhas, tá certo? 3 maneiras diferentes, tá? O número 3 é a mesma coisa. O que mudou no número 3? A quantidade de líquido da jarra. Então, no número 3, a jarra passou a ter 2,175 litros. Vai fazer a mesma coisa usando esses valores. Vocês vão ter que encher essa jarra também de 3 maneiras diferentes. Tá certo? Agora a gente vai lá para o número 4. No número 4, a Alice e a Mariana compraram algumas roupas e falou dos valores. O jeito de pagar a roupa que vai mudar. Se eu pago a roupa à vista, eu tenho desconto. Se eu pago a roupa parcelado, tem acréscimo, aumenta o valor. Eles cobram um valor a mais. Só que falou que esse valor é o valor em porcentagem. Então, eu vou lembrar um pouquinho como é que é o valor de porcentagem. A gente vai usar um método que a gente usa com fração, tá certo? Então, eu dei 2 exemplos aqui, não é o mesmo do exercício, porque vocês vão fazer o exercício depois. No exercício, vocês vão ter que ver. A Mariana comprou quantos vestidos, quantas blusas e quantos sapatos. E vai fazer a conta total, multiplicando os valores certinho lá. E ver o valor total. Como é que ela pagou? Ela pagou à vista? Se ela pagou à vista, ela tem desconto. Não, ela pagou a prazo. Então, ela tem acréscimo. Então, é isso que a gente vai ver. Ó, aí aqui eu dei um exemplo de porcentagem de R$ 25 com desconto de 5%. Então, eu vou ver. Os R$ 25, a gente vai colocar ele aqui. 25. Quando eu falo de 5%, esse porcento é o por cem. Então, 5% é 5 sobre 100. Tá? Então, a gente vai usar a fraçãozinha. Então, eu vou multiplicar 25 vezes 5 sobre 100. Como que eu faço multiplicação de frações? Aqui, tá vendo que o 25 não tem nada? Quando não tem nada, aqui embaixo eu vou colocar o valor 1. Multiplicação de fração, eu multiplico em linha reta. O que está em cima multiplica pelo que está em cima, está embaixo, multiplica pelo que está embaixo. Então, o que a gente vai fazer? E aqui, ele vai multiplicar numeradores e denominadores, só para a gente lembrar dos nomezinhos, tá? Então, aqui vai ficar 1 vezes 100, 100. Então, aqui a gente vai multiplicar 25 vezes 5, 125. Agora, eu vou dividir. Quando eu divido por 100, gente, é bem mais fácil. 125. Quantos zeros eu tenho no 100? Tenho 2. Então, eu venho aqui, 1, 2, casa a partir do final e coloco vírgula. Então, deu 1,25. Então, a gente vai ter que voltar lá no exercício. Eu tenho R$ 25 com desconto de 5%. Então, eu vou fazer aqui no cantinho. 25 menos 1,25. Por que eu fiz menos? Toda vez que eu falo de desconto, eu tô tirando. Então, aqui a gente vai fazer, ó. Aqui virou 10, aqui virou 9 e aqui virou 4. 10 menos 5, 5. 9 menos 2, 7. 4 menos 1, 3. Então, no final das contas, a pessoa vai pagar 23,75. Agora, eu dei um exemplo aqui embaixo de acréscimo. Então, a gente vai fazer o 15% é 15 sobre 100. Então, vai ficar 30 vezes 15 sobre 100. Aqui embaixo do 30 eu vou colocar 1. 30 vezes 15, 450. Faz a quantilha do lado, tá? Eu que já tinha feito. 1 vezes 100, 100. Mesma coisa, 450. Quantos zerinhos tem no 100? Tem 2. Então, do final para frente, eu conto 1, 2 casinhas e coloco 0.
Então, eu vou lá. 30. O que falou? A gente teve acréscimo. Então, é mais. Então, R$ 30 mais 4,50. Se teve o acréscimo de 15%, a pessoa vai pagar R$ 34,50. Gente, continuando o número 4, mais pro finalzinho da letra F para frente, pede razões. Eu vou ensinar como é que é a razão, é bem simplesinho, é só montar a fraçãozinha. Então, toda vez que eu falar de razão, eu vou ter que montar uma fração. Aí vamos dar um exemplo. Eu tenho 3 cachorros e 2 gatos. Qual é a razão entre o número de cachorros e o número de gatos? Então vamos lá. Pediu, tá vendo? Qual que foi o valor, o número que colocaram primeiro? Cachorros. Então é a parte de cima da nossa fração. Quantos cachorros? 3. E a quantidade de gatos? Quantos gatos que eu tenho? 2, que é o número de gatos, é a segunda parte. A segunda parte é a parte de baixo. Então é só montar a fraçãozinha de um número e de outro. Não tem que fazer mais nada. Vocês vão fazer o exercício no caderno, numerando direitinho, colocando em ordem e me enviando. Qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp.